Oi, eu me chamo João Vitor Ramos e eu quero aqui mostrar para vocês o meu código de multithread usando Assembly. Eu estou usando aqui o Assembly para 32 bits Linux, o compilador NASM. Como vocês podem ver, eu estou aqui dentro da IDE CLion. E, por mais que eu não esteja usando C, ele tem suporte para Assembly nativo, justamente porque existe a compilação parcial do C. Esse repositório que eu vou tentar deixar na descrição ali para vocês poderem acessar, mas basicamente o que a gente tem aqui é o README, um estudo em Assembly. Ele está aqui com umas coisinhas em inglês, até o código ali, mas é simples de entender. Como ele é um código em Assembly feito para Linux, poucos computadores provavelmente vão conseguir rodar isso daqui. Eu não fiz um Docker porque eu ainda não entendo completamente Docker para poder fazer isso aqui rodar em qualquer lugar. Mas uma VM pode conseguir fazer o que tu precisa, ou até mesmo se você quiser citar um Docker, você vai conseguir. Aqui a gente tem esses comandinhos para rodar, que são basicamente esse arquivo aqui, compile.sh. E basicamente a gente está fazendo o nosso NASM para compilar em arquitetura de 2 bits, gerar um código compilado em objeto, e aqui a gente compila para o nosso binário. A gente só tem o terminal e roda o nosso programa. E aqui mesmo a gente tem o nosso código. E a gente tem aqui. O Assembly ele divide o código, pelo menos até onde eu aprendi, e é essa parte que eu vou mostrar para vocês principalmente. Ele divide em 3 partes. A gente tem aqui nessa primeira parte, a gente tem a nossa section data, que basicamente o que ele faz? A gente define variáveis estáticas. Esses valores aqui eles não mudam dentro do nosso código, é como se fosse uma variável read-only. E aqui embaixo a gente tem os nossos buffers, a section.bss. Aqui são basicamente memória variável. Eu posso alterar isso daqui, posso escrever mais coisa, eu posso diminuir. Eu tenho ali essa liberdade. E a gente vai aprofundar mais exatamente no que são essas variáveis aqui pra frente, mas o que você tem que saber agora é que a gente vai pegar um input do usuário e vai adicionar ele a 2 variáveis e fazer isso em threads separadas, tanto passar para essas variáveis que a gente tem aqui no nosso buffer, tanto como escrever elas no nosso terminal. E daí aqui a gente começa onde o código realmente executa, que é o nosso section.txt. E aqui é uma coisa interessante, o global que a gente está chamando aqui, ele basicamente só define a função que eu vou começar a executar. Eu poderia botar outras funções aqui, basicamente, mas é meio que padrão, pelo que eu entendi até agora, começar por esse start, e foi isso que eu fiz. E é assim que a gente define também uma função, é basicamente fazer aqui o nome e 2 pontos, e que a gente começa o nosso código. Aqui, basicamente, eu vou explicar aqui uma estrutura de como funciona a função do Assembly para você chamar as funções do kernel. Como que funciona mais ou menos a gente executar uma função aqui do Assembly? Você tem esse conjunto de instruções que já vem, por exemplo, escrever ou retirar um input. Como é que funciona isso no Assembly? Aqui a gente tem esse computador EAX. A gente está usando ele aqui, a gente está passando um número. Esse número ele é correspondente lá na tabela de instruções a uma função do processador. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está chamando, passa para esse registrador esse valor. Nisso, quando eu chamar o kernel, ele vai entender, tá, é essa função aqui que eu tenho que chamar. E nos próximos registradores, que basicamente a gente está passando, são os parâmetros dessa função. Então aqui a gente tem o método de output, que é de uma mesma forma, uma tabelinha que a gente vai lá e passa o valor. Tem o valor que a gente quer passar, é a mensagem que a gente quer escrever. E aqui eu tenho o tamanho da minha mensagem. Isso é algo importante que a gente tem que importar aqui dentro nesse baixo nível. O tamanho da mensagem que eu vou escrever. Também no input também é essa mesma coisa, já vou mostrar aqui para vocês. E aqui a gente também tem um método de leitura. Aqui a gente tem a mesma situação, a gente está chamando o kernel. E aqui um parâmetro. De maneira eu estou fazendo eu estou pedindo esse input. No caso que a gente vai estar lendo do terminal a input de teclado. E aqui a gente está armazenando com o tamanho. Aqui ó, move edx99 está basicamente dando um limite para o tamanho desse input.
E aqui nos dois, se vocês vão ver, na maioria desses códigos de bloco, vai estar terminando com esse int 0x80, que é basicamente chamada do kernel, para a gente poder executar essas funções. Aqui a gente vai estar fazendo o que realmente é a parte central desse código. Vai estar separando esse processo em duas partes separadas, em dois filhos, e vai estar mandando eles para essas duas threads para eles funcionarem em paralelo. Nesse caso nesse código aqui, é bem difícil de acontecer algo que a gente chama de race condition, que é quando o código disputa as duas threads disputam pela mesma variável, e daí a gente precisa, por exemplo, implementar um semáforo. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente vai estar acessando basicamente só uma variável, que é a variável name, e aqui ele vai estar executando o mais em paralelo possível. A gente está fazendo toda essa parte aqui e está mandando ele chamar a função da thread logo em seguida. Então ele também tem que executar toda essa parte aqui antes de chamar a próxima thread. Então existe uma certa diferença aqui no tempo de execução. Aqui o que a gente está fazendo basicamente, a gente está chamando a syscall, ou essa função de kernel lá da tabela, o número 120, o que basicamente ele faz? Ele cria esse processo filho a partir daqui. E o que ele está fazendo? Ele está compartilhando memória, criando uma stack para ele. E o que ele está fazendo aqui com esse comando test? A gente está verificando entre esses dois ponteiros. Se ele retorna 0, ele identifica que eu estou num filho. Então, ele passa para essa thread aqui, para essa função dessa thread. Basicamente executar, eu já vou mostrar ali para frente. Então aqui tem uma diferença na thread 2, basicamente que eu estou calculando a stack aqui. E aqui ele tem que crescer diferente. Então, da stack. Você pode ver que a memória é a mesma coisa, é a verificação aqui é a mesma, a diferença só é a função que eu estou chamando. E aqui tem essa diferença, como a gente calcula essa stack. A gente vai voltar aqui para cima, para essa parte, que é o resto, né? Que é onde ele espera e tudo mais, os processos terminais. Mas aqui eu quero ir justamente para essas funções que eles chamaram. É o thread 1 e a thread 2. São bem parecidas, porque a função que ela vai estar executando é basicamente a mesma. Mas basicamente o que a gente está querendo fazer aqui é isso daqui, ó. A gente está pegando a mensagem prévia que a gente botou aqui nesse buffer. Pode ver aqui separadas para cada thread, personalizadas. Então aqui eu estou pegando essa, eu estou pegando aquele input que a gente retirou lá, e eu estou passando o buffer de destino, que é onde a gente vai juntar essas duas. E eu estou chamando essa função call concat_strings. O que essa concat_strings vai fazer? Eu defini ali embaixo, e eu já vou mostrar para vocês. E basicamente vai concatenar, como o nome disse, mas eu estou basicamente pegando essa variável nome e adicionando ela no final dessa mensagem thread1. E aqui eu estou basicamente fazendo um comando de escrita também, que é bem parecido com aquele que a gente fez lá no início. Aqui eu passo a função processador EBX, que vai basicamente chamar a maneira de escrita. Aqui também eu vou passar a mensagem que eu quero passar, o tamanho que ele retornou para mim e o método de escrita. E aqui eu chamo o kernel. E aqui eu estou terminando essa minha thread para ele retornar lá para o código principal. Aqui na thread 2 também bem parecido, basicamente é a mesma coisa. A única diferença mesmo é quais variáveis eu estou utilizando. Aqui é o message thread 2 e o temp message 2 que eu estou. Mas o que está acontecendo aqui é basicamente a mesma coisa. Até aqui na questão de escrita e na questão de sair. Mas a gente vem para a parte interessante. Concat_strings e os dois loops que a gente está fazendo para fazer essa concatenação. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou iniciando aqui uma stack. Eu boto esses registradores para dentro dela. Estou copiando a primeira string aqui para dentro. E aqui a gente começa um loop. Como é que funciona isso? Tendo o caractere, eu escrevo no destino. Eu estou basicamente pegando uma variável, dando aquele caractere, o primeiro caractere dela, e passando para o final daquela minha variável pré-determinada que eu tinha passado lá, que era aquela mensagem. E aqui eu estou incrementando eles. E aqui ele verifica. Esse é o final da string que eu estou lendo. Se não, isso aqui basicamente é uma verificação que ele está fazendo. Quando se ele está entendendo que não, eu ainda não terminei aquela string de lei, que é aquele nosso input, então eu preciso voltar. E basicamente o que ele faz,
ele pula, que isso aqui é basicamente uma função jump, ele está pulando e voltando aqui para o início dessa função. Quando ele termina, ele pega e usa isso daqui, que ele basicamente está removendo um caractere nulo que fica ali no final da variável, que é basicamente um controle para não ficar lixo de memória. E aqui a gente vai começar a mexer na segunda string, pop loop 2. Então aqui é basicamente, e inclusive essas que são basicamente checkpoints que a gente está usando nessas funções jump aqui. Então aqui, estamos fazendo a mesma coisa. Lê o primeiro caractere da função name, passa para o final da minha string de destino, que é aquela mensagem personalizada. Incremento, comparo para ver se é o final. Se não for, eu começo de novo desse checkpoint. Aqui eu calculo o tamanho final da string. E aqui eu tiro aquela stack que eu estava fazendo. Eu tiro ela de memória ali para ela não ficar ocupando aquele espaço de memória. Agora, a gente volta aqui para a thread principal. Por quê? Porque a gente já viu como é que funciona isso aqui. Basicamente, depois que ele funciona essa concat string, ele pega aqueles valores e passa por essa questão. E aqui, a gente tem que fazer essa funçãozinha aqui. Basicamente, o que ele vai estar fazendo. Se eu não tiver esse bloco aqui, ele vai começar logo a executar direto, sem aquelas funções separadas elas terminarem. Por quê? Porque elas estão executando em paralelo. Eu não sou mais dependente realmente daquelas funções. Aquelas funções são dependentes dessa daqui. Então, se eu matar essa daqui, elas vão morrer. Mas, se aquelas lá morrerem ou acabarem, esse código aqui ainda é independente, ele não é dependente daquilo lá. Então, se eu não disser para ele parar, essa função aqui, ela vai querer parar ou ela vai querer, às vezes, acessar uma memória e tudo mais, que eu ainda não terminei lá. Então, basicamente, o que está fazendo aqui, está fazendo a chamada de memória lá do kernel, que é a função wait, 114. A gente aqui está fazendo ele esperar qualquer filho, porque esses processos ali são processos filhos que estão acontecendo em threads separadas. E aqui a gente está chamando o nosso kernel, basicamente, para dizer para isso aqui executar, e aqui aquele nosso bloco exit, que ele basicamente faz sair dessa função que a gente criou. E aqui esse foi o nosso código, basicamente mais ou menos. Eu não tenho nenhum conhecimento mais técnico aprofundado, espero ter explicado da melhor forma possível, mas aqui eu vou mostrar ele rodando para vocês, para mostrar que realmente ele funciona. Aqui dentro do CLI a gente tem esse negócio, e ele já identificou que isso aqui é um comando shell, então eu não preciso rodar ele na mão. Então eu só vou clicar aqui e ele já vai rodar esse arquivo compile.sh. Então basicamente, type your name, meu nome aqui, João, dei enter, ele já executou aqui. Essa primeira função, essa primeira string foi passada na thread 1 e esse daqui na segunda thread. E aqui foi passado em duas linhas separadas, bem bonitinho aqui certinho. É isso? Valeu!